Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai continuar falando sobre geologia e geomorfologia, só que agora aplicados aí sobre o território brasileiro. Então, para começarmos, é importante que a gente saiba que o Brasil, ele possui um território geologicamente estável, ou seja, aqui no nosso território não vão acontecer, terremotos, pelo menos não em grande magnitude, Pode acontecer sim pequenos tremores, mas por conta das falhas geológicas que existem em todos os territórios, Aqui não vai acontecer, por exemplo, formação, de cadeias montanhosas, não vai acontecer de ter vulcões ativos no nosso território. Existe, algumas estruturas vulcânicas, mas não em atividade, isso já há muito tempo. Mas por que o Brasil ele possui, essas características, de ser geologicamente estável? Então, se a gente olhar aqui para o mapa, das placas tectônicas, localizemos o Brasil, o que a gente vai perceber? Que o Brasil ele está localizado no centro da placa tectônica sul-americana e que, como a gente pode ver, ela é uma placa tectônica divergente, ou seja, ela não se aproxima uma da outra, ela se afasta. E isso faz com que o Brasil não tenha essas características, de instabilidade geológica. E que, por sermos um país geologicamente estável, as estruturas geológicas que nós vamos encontrar aqui no nosso território vão ser características geológicas antigas, ou seja, o nosso território é um território velho, é um país velho, geomorfologicamente falando. E a gente vai ver que aqui no território brasileiro só existe basicamente dois tipos, que são as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, que são os dois tipos, de estruturas geológicas mais antigas, que se formaram lá no pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, ou seja, são estruturas bem antigas. O Brasil ele só tem essas duas estruturas geológicas, onde nós vamos ver que 64% do território brasileiro é formado por bacias sedimentares e o restante, os 36%, é formado por escudos cristalinos. E aí agora a gente vai partir para um outro ponto, que é entender, conhecer as formas de relevo que existem sobre essas estruturas geológicas. Que, como vocês também já deu para vocês perceberem, se aqui a gente só tem terrenos antigos, então o nosso relevo também ele vai ter uma característica, ligada a isso. Nós vamos ter formas de relevo antigas também, Ou seja, aqui no território brasileiro, o relevo ele não vai possuir grandes altitudes. Aqui nós vamos ter baixas, médias altitudes. A gente não vai chegar a ter cadeias montanhosas, exatamente porque nós somos uma área de divergência de placa, que aqui a gente não tem essa característica de formar cadeias de montanha. Então, só para confirmar, o que eu acabei de falar, se a gente for olhar esse mapa, altimétrico do território brasileiro, o que a gente vai perceber, que nós vamos ter, altitudes que variam aí, entre 0 e 1.000 metros de altitude, tá bom? A maioria vai ser terrenos, inferior a 1.000 metros. Nós temos aqui de 0 a 200 metros, de 200 a 500 metros, de 500 a 1.000 metros. E essas áreas mais escurinhas no mapa são áreas que podem chegar a ter mais de 1.000 metros de altitude. Então, nós temos aqui um relevo modesto, um relevo que não chega a ter grandes altitudes, porque nós somos um terreno geologicamente antigo. Porém, nós temos alguns pontos bem elevados no território brasileiro. No Brasil, as formas de relevo mais elevadas são esta, que é o Pico da Neblina, que fica lá no estado do Amazonas, que tem 2.994 metros de altitude, fica bem nessa regiãozinha extremo norte aqui da Amazônia. E o segundo ponto mais elevado do território brasileiro é o Pico 31 de Março. O Pico 31 de Março ele também fica aqui no estado do Amazonas, no extremo norte do estado do Amazonas. E ele tem aproximadamente 2.972,7 metros de altitude. Dito isso, é importante que a gente saiba que o território brasileiro é formado basicamente por 3 grandes estruturas de relevo. E quais são essas 3 estruturas?
São os planaltos, que são essas áreas mais escuras aqui do mapa, as depressões, essas áreas que estão em laranjinha mais claro, e as planícies que estão aqui em amarelo. Porém, para chegar a essa conclusão de que o Brasil tinha essas 3 estruturas de relevo, 3 grandes estudiosos realizaram, né, as suas pesquisas e hoje a gente sabe que são essas 3 formas. Quais foram esses estudiosos, né? O primeiro deles foi o Haroldo de Azevedo, depois veio o Aziz Absabe e o último, né, que chegou a essa configuração atual foi o Jurandir Ross. Em 1970, foi o Jurandir Ross e ele propõe uma nova organização, né, da geomorfologia do território brasileiro. E quais foram os parâmetros, né, utilizados aí pelo Jurandir Ross? O primeiro parâmetro foi a morfoescultura, ou seja, esse relevo ele está localizado sobre qual estrutura geológica? É uma bacia sedimentar ou um escudo cristalino, né? O segundo parâmetro que o Jurandir Ross utilizou foi a morfoescultura. O que seria essa morfoescultura, né? Seria a influência da erosão e do intemperismo. E o terceiro foi a influência do clima. O clima ele também vai modificar essas estruturas de relevo, né? Se é um clima mais frio, mais seco, tudo isso vai modificar, vai degradar essas formas de relevo com o passar do tempo. Daí, pensando nessa ideia, o Jurandir Ross ele vai descobrir que, na verdade, o território brasileiro não tem somente 2 estruturas de relevo, e sim 3. E quais são essas estruturas de relevo, né? São os planaltos, as planícies e as depressões, onde ele vai definir cada uma dessas formas de relevo de acordo com o parâmetro que ele utilizou. Então, ele vai dizer que os planaltos são aquelas formas de relevo superiores a 300 metros de altitude, onde a erosão é maior do que a sedimentação. As planícies são áreas inferiores a 100 metros de altitude e são áreas onde a sedimentação é maior do que a erosão. E as depressões são áreas compreendidas entre 100 e 500 metros e estão entre 2 estruturas de relevo mais elevada. Nós temos aqui no mapa as áreas mais escuras são os planaltos, as áreas em laranja são as depressões e as áreas amarelas são as planícies. E aí o Jurandir Ross ele vai dizer que o território brasileiro é formado por 11 planaltos, por 11 depressões e por 6 planícies, ou seja, ao todo nós temos 28 estruturas de relevo em nosso território. Então, para a gente entender melhor, segundo Jurandir Ross, planaltos são áreas acima de 300 metros de altitude, onde a erosão é maior do que a sedimentação, devido à ação do intemperismo e da erosão. E esses planaltos, gente, eles vão ser formados por várias feições, vários formatos, várias formas diferentes, né? E quais são essas feições que a gente vai encontrar sobre um planalto? A gente pode encontrar os morros, né? Que são essas formazinhas aqui mais arredondadas do relevo, né? Já foram bem desgastados, por isso eles têm esse formatinho mais arredondado. E as colinas, que é um conjunto de morros, né? Então, os morros e as colinas, elas são, né, de uma elevação pequena, né, inferiores aí a 300 metros de altitude, com declives bem suaves, ó, como vocês podem ver. Um exemplo que a gente pode citar do Brasil é os mares de morro, que fica lá na Serra do Mar, em Curitiba, entre Curitiba e Minas Gerais. E como vocês podem ver, né, aqui são vários morros, né, formam aí as colinas, onde esses morros, né, eles não vão ser muito elevados e vão ter aí um declive bem suave, tá bom? Na sua estrutura. Além dos morros e das colinas, existem as chapadas, né? As chapadas são estruturas que têm basicamente 2 características, que são os topos planos, ó, como vocês podem ver, olha aqui para a parte de cima dessa chapada, ó, o topo ele é bem plano, e ele é formado por uma área escarpada, ó. Tem uma escarpa aqui, a borda dessa chapada a gente chama de escarpa. E geralmente as escarpas elas vão ter altitudes superiores a 600 metros de altitude. Além das chapadas, nós vamos encontrar as escarpas, né? Geralmente as escarpas elas estão, né, no finzinho de uma chapada ou de um planalto, que é aqui uma
uma escarpa. É um declive acentuado que aparece nas bordas dos planaltos, ó. Então, quando eu chegar aqui, bem aqui no final, que eu olho aqui para baixo, né? Essa parte aqui eu chamo de escarpa, é a borda do planalto. Geralmente é uma borda bem íngreme. E uma outra forma são as crestas, né? As crestas, elas possuem um lado, né, com escarpa abrupta, ou seja, bem íngreme, uma escarpa bem íngreme, e o outro lado tem um declive mais suave, ó. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, o que a gente pode perceber? Ó, aqui desse lado tem, né, um declive bem suave. Quando chega bem aqui, ó, tem um declive abrupto. Aqui nós chamamos de escarpa, né? E por isso, né, essa forma de relevo é chamada de cuesta, exatamente porque ela tem um lado dela é escarpado, né? Tem um lado bem íngreme e o outro lado é mais o declive ele é menos acentuado, né? E aí, gente, quando eu tenho todas essas estruturas juntas em um único espaço, eu vou chamar de serra, né? Então, o que é a serra? A serra é um conjunto de várias feições de relevo, né? Sob uma serra, nós vamos encontrar morros, colinas, escarpas, chapadas, cuestas. Juntando tudo isso, eu formo uma serra. A outra forma de relevo existente em território brasileiro são as planícies, né? Segundo Jurandir Rosa, as planícies são áreas inferiores a 100 metros de altitude, onde a sedimentação é maior do que a erosão. E aí ele vai dizer basicamente que existem dois tipos de planícies, né? Que são as planícies costeiras e as planícies continentais. As planícies costeiras são aquelas áreas que ficam, né, próximas aos litorais e que geralmente elas são intercaladas, nem todas, mas muitas delas são intercaladas por falésias, né? Que são essas estruturas rochosas que sofreram, né, a ação, né, da erosão do intemperismo pela água do mar e acabaram formando essas estruturas rochosas, né, que margeiam a maioria, né, grande parte dos litorais brasileiros. Já as planícies continentais, elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser lacustres e fluviais. No caso do Brasil, né, há uma predominância de planícies fluviais, né, que são aquelas planícies próximas aos rios, né, como a planície amazônica, né, a planície do Pantanal, que são áreas, né, que ficam ali banhadas pela grande quantidade de rios que existe no território brasileiro. E, segundo Jurandir Rosa, a terceira forma de relevo do Brasil são as depressões, onde ele vai dizer que as depressões são áreas mais baixas do que o relevo ao seu entorno, ou seja, eu tenho aqui uma estrutura de relevo mais elevada, que no caso aqui nós temos uma chapada, né, com a borda escarpada. Temos aqui outra chapada, ó, várias chapadas. E aqui no centro, ó, aqui no centro, nós vamos ter a depressão, né? Ou seja, entre duas formações de relevo mais elevado, surge a ideia aí da depressão. E essas depressões vão ter entre 100 e 500 metros de altitude. E que essas depressões no território brasileiro, elas vão ser classificadas em três tipos, né? Existem as depressões marginais, as depressões periféricas e as depressões interplanálticas. E qual é a diferença entre elas? As depressões marginais, né, são aquelas depressões que ficam, né, que margeiam as bordas das bacias sedimentares e as cuestas, ou seja, as bordas dos planaltos, tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo, né, da depressão marginal sul-amazônica. Ela é uma depressão marginal por quê? Ela fica entre uma bacia sedimentar, né, que é aqui a planície amazônica, e a borda de um planalto, que é uma cuesta, que é os planaltos residuais sul-amazônicos. Então, entre uma bacia sedimentar e um planalto, né, a borda de um planalto em formato de cuesta, que é aquela área mais, né, suave, declive mais suave, nós vamos ter aqui a formação de uma depressão marginal. No caso aqui do Brasil, depressão marginal sul-amazônica. Já as depressões interplanálticas, como o próprio nome já diz, são aquelas depressões que ficam entre dois planaltos, né? Ou seja, são estabelecidas em áreas mais baixas em relação aos planaltos que os circundam. O melhor exemplo que nós temos aqui na região Nordeste, ó, é a depressão sertaneja. A depressão sertaneja, ela fica entre dois planaltos, que é o planalto da Borborema, né?
e o planalto da Ibiapaba. Então, entre dois planaltos, eu tenho a depressão interplanáltica. E já as depressões periféricas são aquelas depressões estabelecidas nas regiões de contato entre estruturas sedimentares e cristalinas, com escarpas abruptas nos limites com os terrenos ao seu entorno. Ou seja, as depressões periféricas são aquelas que vão estar entre uma região sedimentar e uma região cristalina. Entre, né, uma bacia sedimentar e uma área, né, de formação cristalina, né, um maciço antigo, nós vamos ter aqui a presença de uma depressão periférica. E geralmente ela vai ter uma área, né, escarpada. E pronto, gente, encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo direitinho. Beijos e até a nossa próxima aula.